Então hoje nós vamos falar de potencial elétrico. Aí você fala, professor, mas o que é potencial elétrico? Eu lembro de energia potencial. Tá, aqui a gente vai calcular também a energia potencial elétrica. O potencial elétrico, eu acho que eu comentei com vocês na semana passada, é um dos tópicos mais complicados do aluno entender, porque depois que você estuda força, campo, o potencial parece meio sem sentido. Tá? Então algumas informações sobre o potencial aqui, que talvez ajudem vocês a digeri-lo melhor. Primeira coisa, o potencial é uma grandeza escalar. O que significa isso? Significa que ela só possui um módulo, um valor e uma unidade. Então, uma das vantagens de trabalhar com potencial é que você não está trabalhando mais com vetor. E força e campo são grandezas vetoriais. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o outro ponto importante? O potencial elétrico, ele é algo parecido, tá? O conceito, talvez o conceito não, mas uma analogia que funciona aqui, pelo menos que eu acho que é a menos pior que você vai encontrar, porque se você procurar na internet o que é potencial elétrico, ele vai falar que é uma propriedade do espaço, ele vai falar que é uma propriedade física relacionada ao campo. Você não vai achar uma definição bonitinha ali, não. O jeito que eu gosto de pensar no potencial elétrico é como se fosse uma temperatura elétrica. Tá? Lembrem-se que lá atrás... Ih, tá começando a travar o negócio aqui. Lá atrás eu comentei com vocês, em outros momentos aí, que a eletricidade por muito tempo foi entendida como um líquido que permeava o universo, lá na aula presencial ainda. E a ideia de mais e menos é a mesma ideia de quente e frio. Porque o calor também era considerado como um líquido que permeava o universo, que era o calórico. E hoje a gente sabe que o calor é uma energia, é um tipo de energia, e a carga elétrica não tem nada a ver com coisas permeando o universo. Então, vamos tentar pensar a partir dessa ideia de temperatura elétrica. Por quê? Cargas positivas... Deixa eu fazer aqui uma carga positiva. Cargas positivas têm essa temperatura elétrica, esse potencial positivo. O potencial a gente vai apresentar pela letra V. Tá? Depois eu faço aqui a legenda. Cargas negativas. Vou fazer lá do outro lado do negócio aqui. Cargas negativas vão ter o potencial negativo. Do mesmo jeito que corpos quentes terão em volta de si, tá? Vamos pensar no mundo real, tá? É uma temperatura maior, mais próximo do corpo vai estar mais quente do que corpos frios ou com menor temperatura. Então, esse potencial é uma influência que essa carga tem, não tem direção e sentido, não é vetorial, em que você tem uma relação da influência dela a partir de uma posição. Então, por exemplo, vamos pegar nessa carga positiva. Nessa carga positiva eu tenho uma distância determinada aqui. Deixa eu pegar outra cor. Aqui. Uma distância dessa carga até um ponto. Aqui um ponto P. Nesse ponto P, eu posso trabalhar duas grandezas, pensando só no ponto. Eu posso trabalhar o campo elétrico, que a gente sabe que o campo de cargas positivas é saindo das cargas positivas, né? De dentro para fora. Então eu tenho um campo elétrico, que é um vetor. E naquele ponto E, eu posso trabalhar a ideia de potencial elétrico. Quando eu trabalho aqui... Deixa eu ver se não vai bater com a cor aqui. Quando eu trabalho com a ideia de potencial elétrico, que é essa que eu fiz a bolinha aqui, tá? Não é uma carga. É o potencial nesse ponto. Tá? Esse potencial ele não tem direção e sentido, porque ele não é vetorial. Então, como que eu vou diferenciar um potencial gerado por uma carga positiva de um potencial gerado por uma carga negativa a um ponto P? Tá falhando meu negócio aqui, vou ter que reiniciar o programa. Lembrando que o campo elétrico de cargas negativas é entrando no campo, na carga, desculpa. A carga positiva sai e na carga negativa entra. E aqui eu tenho um potencial também
Só que esse potencial tem que ser diferente do potencial da carga positiva, porque elas influenciam de maneira diferente. Então a gente vai associar o sinal da carga ao potencial. Na fórmula de campo e na fórmula de força, nós não usávamos o sinal de carga. Aqui a gente vai ter que usar, porque existe uma diferença entre um potencial positivo e um potencial negativo. Tá? E qual que é a equação do potencial? O potencial elétrico é a letra V. E aí quem lembra de Kirchhoff lá dos conteúdos de circuitos, vai lembrar que quando a gente começava, o Kirchhoff colocava num ponto e eu colocava VA, que era o potencial naquele ponto. Por que eu não colocava U, né, igual que era a diferença de potencial? Porque a diferença de potencial é o potencial 1 menos o potencial 2. V, opa, apaga aqui, VKQD. Tá? Então essa é a equação do potencial. Não tem nada ao quadrado aqui. Tá? Aí você fala, professor, mas é parecida com as outras lá, hein? É parecida. Para vocês terem uma comparação aqui, a força, eu vou fazer aqui no cantinho direito. A força, a gente calcula como sendo força elétrica, KQ1, Q2 sobre D quadrado. Tá? O campo elétrico, eu vou fazer aqui em cima, o campo é E, que é igual a KQ1 sobre D quadrado. Então, do campo para a carga, só vai mudar esse Q2 aqui, ó. Do campo para a força, desculpa. Esse ainda não liberei a chamada, Jovem, aguenta aí. Só vai mudar esse Q2. Do campo para o potencial, o que está mudando é o quadrado da fórmula. Então, no potencial, V é o potencial elétrico. No cálculo deste potencial, aqui eu tenho aquela constante eletrostática, 9/10 a nona. Aqui eu tenho a carga. Eu vou chamar de geradora do potencial, tá? Geradora. E a distância até aquele ponto. Pessoal, eu vou dar uma reiniciada no meu programa aqui, porque ele tá dando umas engasgadas, tá? Então, vocês não vai mudar nada, ele só vai apagar e vai ligar rapidão aqui. E aí nós continuamos, porque ele tá ruim de escrever. Pronto, vou abrir de novo aí. Então, voltamos aqui. Como eu estava dizendo, as unidades. A unidade de potencial é volts. A da constante, depois eu coloco ali o valor da constante. A distância em metro. A carga geradora em coulombs. E aqui a constante, então, para quem não lembra, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tá, professor, mas por que a gente estuda potencial? Porque a gente consegue associar o potencial à energia mais facilmente do que... Só que a energia eu vou falar em outro momento, tá? Do que a gente consegue associar a força e o campo. A gente prefere usar o potencial, sem contar que... Vamos ver se eu consigo fazer nesse meu desenho. Dá uma olhada nessa carga positiva aqui. Vamos ver se eu acerto. Se você pegar uma circunferência aqui dessa carga positiva, aí volta, essa linha aqui é uma linha pontilhada, tá? Opa! Não significa nada especial ali, não é uma órbita, não é nada. Tá? Então você tem aqui uma linha pontilhadinha, bonitinha. Eu apaguei aqui sem querer. Aqui, aqui. Tá? O que acontece? Isso aqui é uma circunferência, eu tenho um raio, que por sinal é igual a essa distância até o ponto P. Tá? Então aqui eu tenho uma distância, e para qualquer outro ponto, eu tenho a mesma distância. E aqui também, a mesma distância. Então essas regiões que estão à mesma distância de uma carga, para uma carga
sozinha, né, pontiforme ali, eu tenho uma região de mesmo potencial. Então, esta região branca, deixa eu ver se não vai cortar aqui, é uma região de mesmo potencial. E nós chamamos isso de equipotencial. Deixa eu ver se não cortou aqui, não. Equipotencial. A letra já está um pouco mais complicada hoje, porque está dando umas travadas aqui. Eu não estou conseguindo resolver esse problema. Tá? Então, por que eu falei para a gente pensar numa temperatura? O que acontece se você colocar uma carga, por exemplo, positiva? Deixa eu pegar uma carga aqui, uma cor que eu não usei ainda. Vou pegar o roxinho. Tá? O que acontece se eu colocar uma carga positiva próximo aqui, aqui a carga positiva. Tá? Essa carga positiva vai ser repelida por essa negativa e vai se afastar. Eu vou ter um movimento aqui, né? Uma velocidade. Ela vai se afastar. Se eu colocar uma carga positiva próxima de uma carga negativa, ela vai se aproximar. Eu tenho uma velocidade. Tá? Agora pensa comigo. Cargas positivas se afastam de cargas positivas. Então, cargas positivas, elas saem sempre do potencial maior para o potencial menor. Se eu solto uma carga positiva entre duas cargas de sinais opostos, a carga positiva vai se afastar da positiva fixa e vai para a negativa. Então, por exemplo, essa carga aqui, ela poderia fazer esse movimento, por exemplo, tá? E se aproximar da carga negativa. E aí faz sentido aquele sentido convencionado da corrente. A corrente elétrica, a gente não fala que sai. A corrente I, que ela sai do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido da corrente convencionada historicamente, porque ela sai de um potencial positivo. Cadê? Ela sai de um potencial positivo e aqui ela vai para um potencial, não sei o que eu coloquei aqui, potencial positivo, e ela vai para o potencial negativo. Tá? Isso tem tudo a ver com o que era pensado na eletricidade naquela época, aquele líquido que permeava o universo, aquela conversa que eu já falei e já repeti hoje mais uma vez aqui para vocês. Então, o potencial ele está enraizado porque muitas das descobertas e do trabalho foi feito em cima do potencial. E realmente, em alguns casos, é mais fácil usar o potencial elétrico do que usar o campo e do que usar força. Do mesmo jeito que em alguns sistemas é mais fácil você usar cinemática, Torricelli, sorvetão e por aí vai. Em outros é mais fácil você usar energia. Ou em outros é mais fácil usar quantidade de movimento, impulso. Então depende do problema, você vai usar ferramentas diferentes. Todas estão na mesma piscina ali da física, tá? Mas são ferramentas diferentes. Então cargas positivas elas vão para potenciais menores. O que acontece se você solta um objeto? Se você solta um objeto, ele não vai para baixo, aqui na Terra, né? Ele não cai na direção do centro da Terra, ele não sai de uma energia potencial maior para uma energia potencial menor, que seria o solo, meu referencial. Então a carga positiva tem essa característica, ela sai de potenciais maiores para potenciais menores. Então aquela analogia mecânica com a gravitação que eu fiz nas outras aulas continua funcionando para a carga positiva. A carga negativa é o contrário. A carga negativa é como se eu soltasse um objeto e ele subisse. Ele fosse para um potencial maior. Fala, professor, mas isso não acontece na gravidade. Não acontece porque a gravidade é sempre atrativa. A força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. E aí você tem essa diferenciação, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês, vou tentar pelo menos. Cadê meu programinha aqui? Depois eu volto se vocês quiserem tirar um print ou copiar, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês um esqueminha. Deixa eu ver se eu colocar aqui aparece. Não aparece, fica bom. Do potencial, tá? Como que eu falei da temperatura. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro vamos pensar no campo. Vou colocar uma carga positiva, agora travou legal aqui. Uma carga de 1 nanocoulomb positiva. Essas flechinhas brancas são o campo elétrico. O campo elétrico sai da carga positiva e se afasta. Se eu coloco uma carga negativa,
de 1 nanocoulomb, olha o que acontece. As linhas de campo saem da carga positiva e morrem na carga negativa. Tá? A mesma quantidade de linhas que sai da carga positiva vai para a carga negativa, porque a quantidade de linhas é proporcional à carga. Como é 1 nanocoulomb positivo e 1 negativo, fica na mesma. Se eu colocar mais carga positiva aqui, dobrar, ó, eu começo a ter... Aqui nesse desenho, ele não representa pela quantidade de linhas de campo, tá? Nesse simulador. Ele representa pela intensidade da cor. Tá vendo que aqui está mais esbranquiçado do que aqui? Então, quer dizer que está mais intenso. Ele não muda a quantidade de vetorizinhos. Mas o potencial... Onde que entra o potencial nessa história? Temos aqui o nosso amigo, nossa carga positiva. E eu vou tirar o campo elétrico e vou colocar a tensão. Então essa carga positiva, ela é representada da cor vermelha, ela gera uma influência em volta dela. Pensa na ideia de temperatura, como se a carga positiva fosse um corpo quente. Em volta dela vai aquecer. Muito próximo dela, o aquecimento é maior. Mais afastado, o aquecimento é menor. Vou colocar uma carga negativa no sistema. A carga negativa aqui é representada pela cor azul. Então, é como se ela tivesse um resfriamento. Tá? É como se em volta dela tivesse muito frio, porque ela representa um frio, vamos dizer assim. Eu sei que o frio é a ausência de calor, essa conversa vocês já sabem. Mas é uma analogia, gente, é uma comparação. E aí o que acontece? Próxima à carga positiva fica bem vermelho. Tá? Eu posso aumentar aqui a intensidade, vou colocar mais carga positiva. Vou colocar 3 aqui. E colocar mais aqui também para ficar 3, para ficar igual. Pera aí. Tá travada, aí. O que acontece então? Do lado onde tem a carga positiva, está mais aquecido. Quanto mais próximo, mais aquecido. Lembrando que temperatura também é uma grandeza escalar, então por isso que a comparação é legal. No lado aqui onde está negativo, seria o corpo frio. Você tem uma parte resfriada. E aqui no meio vocês têm uma faixa escura. O que significa essa faixa escura? Que a influência desse lado vermelho é igual à influência desse lado azul. Então aqui no meio você não está nem aquecido nem resfriado. Você está com a temperatura que seria a temperatura ambiente, por exemplo. Então olha só, vou puxar o meu medidor de potencial próximo da carga positiva, 91, 80, um potencial bem alto. Tá? Se eu quiser achar uma região equipotencial, ó, nessa linha verde, por exemplo, é uma região em que todo o potencial é o mesmo. Nessa outra linha aqui, todo o potencial é o mesmo. Tá? Mas isso aqui não me interessa agora. Se eu vou para a carga negativa, o potencial é negativo. Cargas positivas geram potenciais positivos. Cargas negativas, potenciais negativos. E aqui no meio existe uma região que eu não vou conseguir acertar com o mouse, que não tem potencial nenhum, que é zero. Tá? Só que se eu liberar o campo elétrico, olha o que acontece. Existe campo ali, saindo da carga positiva para a carga negativa. Então, qual que é a diferença do campo para o potencial nessa minha comparação? O campo está enraizado com a força. O campo naquela região vai determinar para onde uma força vai agir numa carga elétrica. O potencial não, o potencial é a influência. Quem influencia mais naquele ponto? Então esquece o campo. Naquele ponto, quem influencia mais aqui no escurinho, ali na parte preta, é ninguém. Tanto equivalente às influências, elas se cancelam. Tanto é que se eu colocar bastante carga positiva aqui, vermelha, olha o que acontece. Essa região escura vai se aproximando cada vez mais da carga negativa. E aí eu tenho uma região muito grande de influência das cargas positivas e uma influência pequenininha da carga negativa. A região em que você tem um cancelamento dessas influências é essa região escura aqui, onde o potencial é zero. Se eu solto uma carga positiva aqui no meio, eu vou ter que segurá-la aqui, tá? Porque não dá para fazer com esse sensor aqui, vamos ver. Essa bolinha aqui faz de conta que é uma carga positiva. Se eu solto, ela sai de uma região de potencial positivo, alto, para uma região de potencial negativo, baixo. Se eu solto uma carga negativa, a carga negativa vai do potencial menor, que é onde você tem mais cargas negativas, né? Ela é repelida para as cargas positivas, ou atraída pelas positivas. Então ela vai do potencial menor para o maior. Esse aqui é um esqueminha, ele não é, nossa, fisicamente correto, mas é um jeito de tentar visualizar o campo, o potencial.
Até me confundo com as palavras aqui. Tá bom? Então, deixa eu tirar esse negócio aqui para agora ver se dá uma destravada no meu computador, que tá complicado aqui. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, resumindo, essa parte das cargas positivas e negativas que eu citei ali. Cargas positivas, deixa eu ver se aqui não vai cortar minha cabeça, vai cortar. E cargas negativas. Cargas positivas tendem a se movimentar para potenciais menores e cargas negativas para potenciais maiores. Essa ideia de potencial, hoje não deu para na aula inteira falar, falta mais 6 minutinhos ali. Eu já vou liberar a chamada para vocês, aguenta um pouco aí quem está esperando a chamada. Eu vou fazer alguns exercícios aqui. Eu tinha separado mais alguns, mas eu vou... Pera, só ver a pergunta aqui. Então, professor, se fosse real o esquema, a carga negativa seria traída pela carga positiva. Sim, aquele esquema lá que eu fiz com as cargas azuis e vermelhas, eu considero que aquelas cargas estão fixas, tá? Normalmente, nesses esquemas de potencial, as que estão gerando potencial, elas estão fixas. Se eu solto uma outra carga ali no meio, aí sim, essa carga vai se movimentar. E aí a gente pensa em atração e repulsão, sim. O que está acontecendo é a força elétrica. O potencial é um jeito de analisar o sistema, igual o campo é. Mas o que acontece é a força entre os corpos, tá bom? E aí, depois, voltando ao que eu estava falando aqui, que eu me perdi, depois eu volto com a coisa e faço uns exercícios a mais. Vou pegar um aqui que eu já tinha separado. Deixa eu só achar ele aqui na... Vou pegar esse aqui, o 19.9. Tá? Os outros eu consigo colocar ali junto com a aula de campo. Tá? Depois, se precisar, no finalzinho da aula, eu volto para quem quiser copiar ou dar um print aqui. É a aula 19, né? Da frente 5C. Isso. Podem colocar o nome na chamada aí, tá? Antes que, para não ficar uma correria no final. E vamos lá, vamos resolver esse negócio aqui. 19.9. No ponto P do esquema, o módulo do campo elétrico e do potencial são respectivamente. Então, beleza. Vamos lá. No ponto P, eu tenho que analisar o campo e o potencial. Vamos começar pelo campo. O campo, essa carga aqui, eu vou falar que é uma carguinha rosa. Essa carga é uma carga positiva. Então, o campo dela é saindo, fugindo dela. Para cá. Que é o campo 1. A carga que está do lado direito, eu vou falar com uma carga meio laranjada aqui, também é positiva, também gera um campo saindo. Então, aqui eu tenho... um campo 2. Beleza? Para calcular o campo, a gente sabe que o campo é gerado, a gente calcula por KQ sobre D quadrado. E nesta fórmula não vai o sinal, apesar que é tudo positivo aqui, né? Então vamos calcular os campos separadamente. O campo 1 é KQ1 sobre a distância ao quadrado. O campo 1, o K vale 9/10 a nona. A carga 1 tá aqui, ó, 4 microcoulomb. As cargas são iguais, né? Então, se as cargas são iguais, eu vou colocar, desculpa, cargas são iguais, é 4 microcoulomb, 4/10 a menos 6, dividido pela distância, que é 9 ao quadrado. Se eu for calcular o campo 2, como as cargas são iguais, na hora que eu montar essa equação aqui, vai dar a mesma coisa. As distâncias são as mesmas também, né? 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 9 ao quadrado. Tá travando tudo aqui de novo. Então, você vai calcular isso aqui, nem precisa na real. Por que não precisa na real? Porque o campo 1 vai ter o mesmo valor do campo 2. E se os campos são iguais e opostos em direção, tá? O que vai acontecer com o campo total?
o campo total vai dar 0. Então eu já sei que o campo total ali aqui no meio, a soma do campo, o campo resultante, o jeito que você quiser chamar, aqui no meio é 0, porque eles têm valores iguais e sentidos opostos. Então o campo total, aqui já está respondido aqui em cima, né? É 0. Então a primeira parte aqui tem que valer 0. Aí você fala, bom, professor, mas se o campo dá 0, o potencial vai dar 0? Não necessariamente. Vamos calcular o potencial de cada carga. O potencial é representado pela letra V, né? Então V1 é K Q1 sobre D. D, não tem o quadrado aqui não, peraí. Tá? E como as cargas são todas iguais, eu sei que vai dar a mesma coisa que V2, porque a distância é a mesma. Então eu vou calcular uma vez só. O V1, que é igual ao V2, o K vale 9/10 a nona. A carga que está gerando ali é 4 microcoulomb, 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 9. Não é ao quadrado. No campo não é ao quadrado. No potencial, desculpa. Não é ao quadrado. Vou dar aquela cortadinha marota. Então corta esse 9 com esse 9. O potencial 1, que é igual ao potencial 2, dá 4 vezes 10. 9 com menos 6, 3 volts. Só que o potencial é uma grandeza escalar. Então, naquele ponto P, no ponto P, o potencial total, que é o que eu quero como resposta, vou até mudar de cor aqui. O potencial total é a soma dos potenciais. Tá? Não tem direção, não tem sentido. As cargas são positivas, os potenciais foram positivos. Se eu tivesse uma carga negativa, eu somaria os dois valores, um sendo positivo e outro sendo negativo. Então, o potencial total é igual a 4 vezes 10 a terceira, mais 4 vezes 10 a terceira, que dá 8 vezes 10 a terceira volts. E aí você descobre que a resposta do exercício era a alternativa... Pera aí que bloqueou aqui o negócio. Alternativa A. Eita, nós. Alternativa A, pronto. Tá? No horário. Então, assim, eu não vou ler a próxima aula da apostila, mas a gente vai continuar falando de potencial ainda. Então, na aula que eu vou gravar para vocês de exercícios, eu vou fazer uma aula de campo e provavelmente eu faço um vídeo de exercício sobre potencial. Eu diminuo um pouco de campo para fazer um pouquinho de potencial e fica tudo certo. Que eu vou postar aí um pouco perto da hora do almoço, um pouquinho ali para frente, que acabar que eu vou gravar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar agora. Eu vou encerrar a minha gravação aqui, mas eu vou ficar um minutinho ainda aberto aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser que eu volte para copiar, para vocês copiarem, fiquem à vontade. Se não tiverem dúvida, nos vemos aí nas gravações ou na próxima aula ao vivo nossa, que é na próxima quarta. Beleza? Ok. Então, jovens, é isso. De novo, qualquer dúvida que vocês tenham dessa frente, de outras frentes, de conteúdo atrasado, pode mandar que a gente vai vendo o que a gente faz. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Falou, jovem. Por que o professor Falou. Por que o campo elétrico não soma o potencial elétrico sim? Na verdade, a gente somou o campo elétrico. Só que a gente somou ele vetorialmente. Um campo apontava para um lado, o outro campo apontava para o outro. Então eu somei, só que eles são opostos. Ele é um vetor. Aí cancelava. O potencial não tem direção e sentido, então eu só pego os valores e somo. Tá? Então, no caso, para calcular o total, o resultante, eu sempre somo. Só que um eu vou somar vetorialmente e outro eu vou somar só um número, só um módulo. Tá? Das grandezas elétricas, aqui não tem direção e sentido ou potencial. Força e campo tem. Deu para entender? Beleza. Então é isso aí, galera. Até mais.